Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui mais uma vez nessa sexta-feira. São 6 horas da manhã e eu sou Ademir Serafim Júnior. Eu sou João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata. Toda sexta, aqui, João e eu vindo bater um papo com vocês, com uma proposta de criar um palco, uma ambiência para se debater as chamadas ciências ocultas, para se debater atualidades, para se debater cultura pop e principalmente para debater tudo isso junto. Certo? Certo. Se vocês estão chegando aqui pela primeira vez, não conhece a cara do João, a minha cara, ou mesmo as nossas vozes, dá uma fuçadinha na internet, nas redes sociais. Primeiro no Facebook. facebook.com/semente abstrata. YouTube. youtube.com/semente abstrata. E no Instagram. Instagram, @semente abstrata. É isso aí, hoje acertamos de primeira. Então, é lógico. Qualquer outra coisa que vocês queiram conversar conosco, tem dúvida, tem crítica, tem sugestão, quer trocar uma ideia com a Semente Abstrata, manda um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. Certo? Certinho. Pessoal, começando o programa hoje aqui, João e eu preparamos uma série bem bacana de programas que eu já vou explicar para vocês, e é uma série, vamos dizer, até que bem extensa, né? Um grande desafio que a gente está se propondo aqui, mas eu acho que vai ser muito gratificante para todos nós. Antes disso, eu queria só fazer uma rápida homenagem. Essa semana, infelizmente, nós perdemos 2 amigos muito queridos. 2 irmãos muito queridos. 2 pessoas que acompanharam o nosso trabalho, com quem tivemos a oportunidade de dividir até alguns palcos de alguns bate-papos na Sociedade Brasileira de Obiose. Foi o querido Eduardo de São Bernardo e o querido Alberto Vieira, que inclusive foi um convidado, foi um dos primeiros convidados do Semente Abstrata para fazer o programa. Ele esteve aqui há 2 meses, cerca de 2 meses, né? Setembro, outubro, coisa assim. Lamentável. Infelizmente aí estamos muito tristes mesmo. Mandamos aqui as nossas homenagens, as nossas condolências aos familiares, tanto do venerável Eduardo quanto do venerável Alberto, a família em Portugal, e é isso. Lamentamos profundamente. São perdas irreparáveis, sim, mas então por isso até nós dedicamos esse programa de hoje, dedicamos esse programa, todo o nosso carinho, todas as nossas boas vibrações e o compromisso de darmos continuidade ao trabalho que eles, por muito tempo, investiram muita energia e muita consciência. Certo? E vão continuar trabalhando também. Tenho certeza disso. Um grande beijo para vocês. Um grande beijo nosso. Pessoal. E até em homenagem a eles, né? Vamos continuar o trabalho, né? É isso aí. O trabalho continua. O dever permanece. Mãos à obra. Mãos à obra, vamos lá. Ô João, na semana passada, eu estava conversando com o nosso também sempre muito querido Caio José e com a nossa também sempre muito querida Mari Andrade, buscando algumas pautas, né? Tentando trazer alguns assuntos bacanas para os nossos programas. Uma das sugestões deles, que depois eu conversei com você e você também abraçou de pronto, foi nós fazermos um programa desenvolvendo um pouco da lógica do tarô e desenvolvendo cada um dos 22 arcanos maiores do tarô. É um programa que vai ser uma série. Vai ser uma série eterna. Né? Nós teremos aí, hoje a gente vai começar um bate-papo, mas tem uma estimativa de aproximadamente 22 programas. Afinal, é um assunto... Sem dúvida. Basicamente, até quando nós fizemos... E nesse meio termo, nós vamos trazer outros temas também, né? Enfim, a vida vai seguindo. A gente não precisa necessariamente ser na sequência, seguidinha, né? Mas vamos fazer de todos. Isso mesmo, podem contar com isso. Inclusive, tragam as suas colocações, às vezes antes de algum arcano, para que a gente faça o comentário aqui. E aí até o João, com muita prudência, comentou. Nós iniciaríamos na semana passada e você falou, não, calma. Vamos até dar um reforço em algumas bases de estudo aí para a gente conseguir fazer o trabalho com o respeito e a responsabilidade que esse assunto merece. E necessita, e demanda. João, em algumas oportunidades no passado, nós já conversamos um pouco sobre o tarô. Na época do Núcleo 37, inclusive fizemos 2 oficinas. 2 oficinas, você, Thiago e eu. 2 oficinas de final de semana inteiro. Né? Foram aí, foi uma maratona. Foi cansativo, mas muito intenso, né? Uma experiência deliciosa. Mas maravilhoso.
E foi um tremendo desafio conseguir encaixar tanta coisa, tanta informação em pouco tempo, né? E em outros programas, também na época do Núcleo 137, nós conversamos um pouco sobre as chamadas ciências ocultas. O tarô, no final das contas, é uma delas. É complicado até porque quando a gente fala de ciências ocultas, algumas pessoas mais tradicionais no âmbito científico chamariam de pseudociências. Eu não gosto desse conceito porque ele tem um tom bem pejorativo. Bastante. Bem pejorativo. Mas são ferramentas, vamos usar um outro termo então, as ciências herméticas, que buscam dar forma a arquétipos, que buscam traduzir em palavras, em símbolos, em cores, em N elementos, arquétipos que contam basicamente a história da humanidade, do que aconteceu, do que acontece e do que acontecerá. Os baralhos do tarô, e agora já entrando um pouco no assunto específico dessa série de programas, o tarô é uma coisa muito interessante. A partir já do nome, né? Que dá pra gente brincar muito com o nome do tarô. É um anagrama, né? Rota. Rota, Tora, lei. Tem muita coisa só... Ator, rato, otário. Faz tudo parte do mistério do tarô. E é muito interessante porque a primeira coisa que muitas pessoas nos perguntam é qual baralho de tarô que eu uso para estudar, para meditar, para abstrair, para fazer uma divinação, enfim, para fazer qualquer coisa. Se me perguntarem isso, eu tenho uma resposta bem simples. O que você diria? Use o baralho que melhor conversa com você. Se você quiser, inclusive, usar o baralho que as pessoas jogam... É o arcano, o baralho comum são os arcanos menores. Exatamente, é uma questão de conexão. Porém, aí eu acho que é importante fazer uma ressalva de cunho iniciático. Normalmente, os baralhos de tarô foram construídos por certos indivíduos. Alguns indivíduos com maior grau de consciência, com menor grau de consciência, com maior riqueza de detalhes, foram compilando esses arquétipos, cada um a sua visão, vamos dizer assim. E uma coisa muito interessante é a gente observar, quando a gente pega alguns baralhos, aos quais nós dizemos que seguem a chamada tradição, tarô de Marsella, o tarô de Oswald Wirth, egípcio, tarô egípcio, mais especificamente agora o chamado tarô da Era de Aquários. É muito interessante meditar sobre a evolução dos arquétipos de cada um desses arcanos. Mesmo os mesmos arcanos, exemplo, arcano 12, por exemplo, o pendurado, e observar como era no baralho egípcio, como era no baralho de Marsella, depois no Oswald Wirth, e como chega hoje. E é interessante observar a evolução que essas transições denotam. Porque são realmente evoluções. É isso. Porque cada um deles representa um estado de consciência. Eu acho isso um ponto fantástico, até para começar a debater um pouco sobre isso. A lógica é que os baralhos de tarô, considerando como premissa os que seguem a tradição, quanto mais próximos da nossa realidade, mais refletem os arquétipos do nosso tempo. Sim. Não é? E entender um pouco, porque hoje a gente encontra, o Thiago brincava muito disso, existia tarô do apocalipse, tarô de zumbi, tarô de gatinho. Não, a gente tá falando de coisa séria, né? Mas... né? Essas questões, essas coisas fazem parte do processo, né? Mas que não tem validade alguma. Pois é, não tem consciência. Não tem consciência, exatamente. Ô, João, e ainda uma outra coisa. Cada um com o seu estado de consciência, né? Mas não... Se uma pessoa alcançar os mais altos níveis de consciência com o tarô dos zumbis, quem somos nós para questionar? Cada um, né? Cada um é cada um. Agora, uma última coisa que eu queria, só para a gente introduzir, é uma outra questão bem importante. Um entendimento efetivo, uma imersão real no tarô, ela se dá também pelo entendimento e pelo uso de outras ferramentas herméticas. O conhecimento de astrologia,
o conhecimento de numerologia, o conhecimento de Kabbalah, o conhecimento de mitologia, o entendimento, vamos dizer de teosofia, opa, de eubiose, de cosmogênese, de antropogênese, de mistérios. E por aí vai. Por aí vai. A utilização complementar dessas diversas ferramentas nos auxiliam a uma visão muito mais completa das possibilidades encerradas em cada um desses arcanos. Sim, sim. Claro. Então eu queria que você começasse, João. Primeira coisa que eu queria ouvir a impressão pessoal do João sobre o tarô. E depois eu queria, se possível, que você contasse um pouco até da história, enfim, para a gente começar essa jornada de algumas eternidades. Eu ia começar por outro lado, mas tá bom, eu vou pegar esse gancho aqui que você deixou, e aí nós passamos depois vamos mais do específico, então depois nós passamos pro genérico. Vamos ter bastante tempo também. Alguma coisa também, nós não temos regra, né, Ademir? Às vezes um arcano demanda 2 programas, 3, 4, nós vamos em frente. Sem problema nenhum. Cada arcano é um mistério, né? Cada um desses mistérios encerram eternidades. Você né? lembra que na oficina a gente fazia uma média de 20 minutos por arcano? Era cronometrado, né? Se vira não era nos 30, era nos 20. Né? Mas saiu, né? Saiu. Mas vamos lá. Bom, eu parto da minha visão do tarô. Bom, o tarô é um instrumental formidável de ganho de consciência. Sobretudo de ganho de consciência. Né? O fato a faceta divinatória do tarô, ela eu diria até menor, tá? Ela até por um lado mais vulgar, porque o tarô é um instrumento de ganho de consciência. E justamente de ganho de consciência porque ele é um instrumento sagrado. Ele trata de linguagem sagrada, ele trata de geometria sagrada, ele trata de linguagem sagrada, que nós chamamos da linguagem angélica, da linguagem das hierarquias criadoras, da linguagem do segundo trono. O segundo trono que faz a conexão entre o nosso mundo material e o mundo espiritual, o mundo das hierarquias. O aspecto da criação. O aspecto da criação, o mundo sagrado. Tá? O mundo sagrado. Então, o tarô a partindo então dessa principal característica do tarô, que é a sacralidade, então é um instrumento sagrado, só por esse fato ele já deve-se tratá-lo com muito respeito, né? Com muito respeito. E ele contém, o tarô, os 22 arcanos maiores, os 22 arcanos do tarô maior, né? Os 22 mistérios, são chamados justamente de mistérios maiores. Como você bem trouxe, Ademir, ele fala de toda a teosofia, né? Ele fala de todo o ensinamento da cosmogênese, que é a origem do universo, está dentro do tarô, como consciência. Fala de toda a origem, de toda a antropogênese, que trata da origem do homem, da origem dos seres humanos. Essa história está toda dentro do tarô. Toda a mitologia, todas as mitologias, as conexões estão no tarô. Né? A Kabbalah e o tarô, é complementar ao outro. Um é complementar ao outro. Cada lâmina, cada carta, cada arcano do tarô maior é associado a uma letra hebraica e indica um dos 22 caminhos da árvore da vida. Da árvore da vida. É bem interessante. Eu acho que até existem algumas representações disso no Google, né, João? Se o pessoal procurar. Sim. Existe. Se vocês observarem numa representação gráfica da árvore da vida com as 10 sefirás, os caminhos que unem uma sefirá à outra, cada um é associado a um desses 22 arcanos maiores, certo? A uma letra hebraica, logo a um dos 22 arcanos do tarô maior. Sendo que cada uma das 10 sefirot são consideradas caminhos também, você somando 22 mais 10, você chega aos 32 portais da sabedoria. Os 32 portais da sabedoria cabalística. E aí, na sequência, o 33º, você chega ao número sagrado 33.
né? Que é o número dos graus da maçonaria e tal, né? A idade de Cristo, o número sagrado 33, né? É o duplo 3. Por isso que é o número do supremo Você que equilíbrio. gosta de mitologia, eu não sei se em algum lugar eu já li que Zeus também teve 32 filhos, é isso? 32 mulheres, né? Olha, a princípio ele teve 32 mulheres, mas teve bem mais. É mais ou menos da linha de Salomão, assim. Brincadeirinha, né? Mas trazendo esse arquétipo numérico também, cada lâmina representa um número. E o número é a base de tudo. Você pode explicar toda a cosmogênese, toda a antropogênese, todo o tarô, toda a astrologia, através de números, né? A base de tudo é numérica, né? Tudo tem um número. Nós temos um número, né? Tudo é numérico. A astrologia é absolutamente... A astrologia está dentro do tarô, assim como a mitologia, enfim. Então existe essa relação intrínseca e profunda entre essas ciências herméticas e os arcanos maiores do tarô. Assim como nós estamos falando aí dos 22 arcanos maiores, eles tratam do que nós chamamos dos mistérios maiores. Mistérios maiores. Trazendo todos esses arquétipos, que na verdade são símbolos sagrados, que estão representados ali no tarô como uma visão mesmo, como um atributo de preservação do próprio lado sagrado do tarô, da própria sacralidade do tarô, certo? Então, por exemplo, o mistério da Arca da Aliança está dentro do tarô. Do Santo Graal está dentro do tarô. Dos 12 apóstolos de Cristo, dos 12 pares de França, os 12 cavaleiros da Távola Redonda, está dentro do tarô. Os 12 trabalhos de Hércules estão dentro do tarô. As gerações mitológicas também. Parece que é uma loucura, mas não é. Né? Por isso que o tarô ele demanda cuidado. Né? Você está realmente lidando com um instrumental sagrado. E antes, até essa questão divinatória, nós temos que buscar, na realidade, o sentido de oráculo mesmo. E oráculo para nós mesmos. E oráculo nesse sentido de ganho de consciência. Certo. E até uma outra informação, na verdade uma sugestão preliminar, que nós temos também no curso Na Rota do Tarô que nós fizemos, que quem tiver curiosidade e quiser pesquisar, dá um Google. Tem um cara que ele tem um blog que se chama Wait, W-A-I-T, But, B-U-T-Y, W-H-Y, Wait But Why. E ele chama Tim Urban e ele explica uma proposta de análise que ele chama de análise horizontal e análise vertical, para que você busque fazer uma interpretação mais completa sobre qualquer aspecto. Basicamente, sobre o que o João comentou agora, aonde isso se aplica. Isso que a gente nem está falando dos 56 arcanos menores. Vamos chegar lá. Que a gente ainda vai chegar lá. Nos 22 arcanos maiores, busquem fazer uma interpretação não apenas isolada sobre cada um dos arcanos. Busquem entendê-lo sobre como ele se relaciona também com os arcanos anteriores, com os posteriores, alguns ainda que não precisam nem ser sequenciais, até brincando um pouco de numerologia, por exemplo. Você está falando do arcano 15, o diabo. Façam também, por exemplo, o que seria a adição teosófica, né? Somando o 1 com o 5, que resulta no 6. Tentem, então, interpretar, por exemplo, as correlações do arcano 15 com o arcano 6. Enfim, brinquem um pouco com esses números, entendam como eles estão alocados dentro de todo esse contexto para conseguir fazer uma interpretação mais apurada disso tudo. As relações são infinitas. Desde que você respeite os arquétipos, não existem regras no tarô, né? Não existem regras. Existe respeito à consciência, né? Ô, João, e uma outra coisa aí agora até comentando sobre esse ponto. Muitas pessoas utilizam os arcanos maiores para fazer algumas vaticinações mais, vamos dizer assim, mundanas. Iniciaticamente, isso aparentemente não é recomendado,
certo? Sim. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. É simples. Não existem regras. É uma questão de consciência. Né? Mas vamos imaginar que você está utilizando um instrumental, né? Você está utilizando aqueles arquétipos que encerram conhecimentos profundos, transcendentais, sagrados, para você chega lá para alguém para saber se a pessoa, eu vou casar com a Maria ou com a Joana, entendeu? Né? Eu vou para a esquerda ou vou para a direita, sabe? É você... Existe um pouco, no meu ponto de vista, um pouco, assim, até um certo descaso, né? Com a sacralidade do tarô, mas vai de cada um. Vai de cada um. De qualquer forma, para você, se você for utilizar realmente o tarô como um instrumental de consciência, de iniciação, é recomendável que você utilize para esse tipo de vaticinação, né? Corriqueira, profana, coisas do dia a dia, você utilizar os 56 arcanos menores. Que você pode utilizar também o próprio baralho normal, né? Mas os 56 arcanos menores, eles são... eles servem para isso. Eles são específicos para isso. Eles são específicos para isso, né? Porque justamente os arcanos menores tratam o quê? Os mistérios menores. E os mistérios menores são relacionados à nossa alma, ao nosso quaternário inferior. Então são as questões mundanas. As nossas questões, então, sabe, relacionamento, casamento, profissão, sexo, dinheiro, sei lá, né? Família, questões do dia a dia mesmo, questões aí da nossa vida cotidiana. Agora, como eu vejo, só para para enfatizar um ponto, é o seguinte: se você está utilizando com consciência, e às vezes você tem uma questão que, a princípio, é uma questão interna, uma questão profissional, uma questão familiar e tudo, e você sente que você precisa de um arcano maior para te dar uma direção, utilize. Não tem problema algum. Claro. Não tem problema algum. Ou senão você pode também utilizar os dois, tipo, pode fazer assim, utilizar um arcano maior como um guia, como uma luz, como um arquétipo que vai te trazer um elemento, aí você trabalhar com os menores que vão te trazer... É isso, não existem respostas. É você fazer com respeito. Até porque isso também depende do modo como você se conecta com isso. Sem né, dúvida, João? porque o tarô é conexão. É conexão. É a partir do momento em que você estabelece a sua conexão, as possibilidades de você convencionar com as cartas são infinitas. De você trabalhar com consciência, né? Saber o que está... E tomar bastante cuidado. Tomar bastante cuidado, inclusive, para não influir no livre-arbítrio das outras pessoas. Eventualmente, de uma pessoa que vai te consultar. Sim. Né? Então, é preciso tomar muito cuidado. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Porque você pode trazer... É isso. Você traz o arquétipo, você traz uma luz ali, você traz um caminho, né? E aí você pode trazer um sentido, um caminho de luz e um caminho de sombra. Né? Então, com uma polaridade. Com uma polaridade, exatamente. Você está respeitando aí esses arquétipos, você está respeitando os princípios herméticos. E até uma outra informação ainda pertinente aos arcanos menores, ao tarô menor, é muito interessante observar como eles se conectam com a nossa alma. Com essas questões exatamente mais cotidianas, até por um simples motivo. Todos nós, ao longo dos ciclos de encarnações, aquilo que a gente chama também de karma, de roda de samsara, todos nós temos o quê? Tendências positivas e negativas. Tendências negativas. Aspectos masculinos positivos, aspectos masculinos negativos, aspectos femininos positivos, aspectos femininos negativos. As escandas e as nidanas. As escandas e as nidanas. E elas se refletem justamente no tarô menor, segmentado nos naipes. Nos naipes. As espadas, os bastões, as taças e as moedas. Aí que está uma questão bem interessante, porque é uma ferramenta absolutamente específica para isso. Exatamente. E o arcano, os arcanos menores, os 56, eles estão no primeiro arcano, no pelotiqueiro, no mago. Sim. Eles estão ali. Sim. Que cada um representa, cada um dos 4 naipes representa todo o jogo quaternário.
representa um dos 4 estados manifestados de consciência, cada um dos 4 elementos, cada um dos pontos cardeais, enfim. Dos reinos manifestados, que servem, então, como uma ferramenta fantástica para o autoconhecimento. Para o autoconhecimento. Até porque você consegue nisso meditar. Por exemplo, trabalhando com o mapa astral e com o arcano, com os arcanos menores. Enriquece muito. Não é? Claro. Entendendo os nossos pontos fortes, as nossas dificuldades para conseguir sublimar e usar as ferramentas que nós temos à disposição. Porque nós temos conexão com todos os arcanos, né? Afinal, cada um possui um atributo, cada um existe uma representação específica. Embora eles não sejam, como você bem destacou, Ademir, eles não sejam estáticos, eles não sejam estanques, né? Eles têm forma, eles têm movimento. O tarô é vivo. É vivo, exatamente. Isso é bem interessante, a gente vai explicar isso para vocês, o tarô é vivo. Só que nos próximos programas. Com certeza. Mas aí nós continuamos, então, nos próximos programas aí, trazendo essas reflexões para vocês sobre esse universo fascinante que é o tarô. Aproveitem e enviem para nós perguntas a respeito de algum arcano específico, alguma questão específica, que nós vamos ter um grande prazer de conversar sobre isso. Com certeza. E só reforçando, esse programa, mais uma vez, ele foi dedicado aos nossos queridos amigos, queridos irmãos, ao Eduardo e ao Alberto Vieira. Um grande abraço para vocês. João, muito obrigado. Ademir, eu agradeço. Muito obrigado para vocês e até a próxima sexta.